Joia. Eu estou aqui refletindo um pouquinho sobre a importância do esforço, do trabalho, do sacrifício na nossa vida, né? Teve um pregador chamado John Wesley que ele, em 64 anos de ministério, ele pregou mais de cerca de 44 mil sermões, né? Ele publicou um dicionário da língua inglesa, uma obra de filosofia natural em 5 volumes. Ele publicou também uma história da igreja em 4 volumes, história da Inglaterra e de Roma, também uma, uma gramática da língua hebraica, do latim, do grego, do francês e do inglês. 3 livros de medicina esse homem escreveu, certo? 6 livros sobre música sacra, em 7 volumes de sermões, né? E discurso de controvérsia. Esse homem era um homem muito trabalhador, muito esforçado pelo que ele desejava, pelo que ele almejava, que era cumprir o chamado dele, o chamado de Deus na vida dele, né? Portanto, a gente vê ele escrevendo ainda mais, né? Um comentário bíblico em 4 volumes. E o mais espantoso de que ele fazia isso é que ele fazia isso durante as suas viagens, que era feito a cavalo, a maioria delas. Então isso não é normal. E ele viajava mais de 8 mil quilômetros por ano e viajava a cavalo. Então a gente vê o seguinte, que tudo que nós queremos na vida, nós precisamos nos esforçar, né? Nós precisamos nos esforçar para ter, seja o conhecimento, para uma profissão, para defendermos melhor a palavra de Deus, ou para a vida, para aprendermos a viver mais com as pessoas ao nosso redor, seja com a nossa família, educar nossos filhos, viver com as pessoas na sociedade. É necessário muitas vezes a gente investir. Primeiro nós estamos investindo em nós mesmos. Então eu acho muito legal isso, né? Que nós podemos aprender com muitas vezes com homens que nos inspiram também. Existe um relato sobre a abelha, que é um exemplo muito legal que nós podemos tirar também. As abelhas, por exemplo, ninguém pode imaginar o quanto ela trabalha para produzir mel, né? Por exemplo, para produzir uma colher de mel, a abelha vai à flor pelo menos 4.200 vezes. Então, a medida da ida de uma abelha aos campos é de 10 vezes ao dia, sendo que cada viagem dessa dura cerca de 20 minutos, né? E são 20 minutos para visitar pelo menos 400 flores. Pensa bem para você ver o quanto ela tem trabalho para poder produzir uma colher de mel. Então, nós observamos que nós podemos aprender com os testemunhos de homens, com os testemunhos do nosso próprio Deus, o quanto Ele fez por nós. Como nós podemos aprender com a natureza, mas como nós podemos aprender com o sacrifício e com o esforço que Deus fez quando Ele deu o seu Filho Jesus na cruz do Calvário por nós. Você pensa, muitas vezes, que você está sozinho, mas na verdade um dia Deus sacrificou o seu próprio Filho. Isso é um grande sacrifício. Você teria coragem de sacrificar o seu próprio filho para salvar alguém? Creio que nenhum de nós teríamos. Mas Deus teve. Deus fez isso. E Ele fez porque Ele ama e Ele trabalhou muito para isso. Se esforçou muito para que isso acontecesse, para que a humanidade não se perdesse. Cristo, Ele substituiu, Ele ocupou o nosso lugar, pagou os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Que Deus te abençoe. Se esforce um pouco mais nos seus objetivos, nos seus sonhos e, sobretudo, em conhecer a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Essa é uma reflexão que eu deixo para todos em nome de Jesus. Amém?